Exercício número 1 da aula 74 do segundo ano do ensino médio. Alessandra joga basquete pelo time da escola e, em certo jogo, arremessou 15 bolas à cesta. Qual foi, aproximadamente, a taxa de aproveitamento de Alessandra, sabendo que foram convertidos 7 desses arremessos? Tá? Então, ela acertou 7 de um total de 15. Nós vamos achar a porcentagem de aproveitamento que ela teve. Vamos fazer de duas formas. Primeiro, utilizando uma regrinha de 3, que é a mais comum, e segundo, utilizando a razão. Tá? Então, veja bem, o que nós vamos montar aqui na nossa regrinha de 3? Nós vamos montar os arremessos e aqui a porcentagem. O que significa isso? Ela jogou 15 vezes. Isso corresponde aos 100% do total que ela lançou. Mas ela acertou somente 7. Esses 7 equivalem a quanto por cento? Tá? Então, pela regrinha de 3, como são grandezas diretamente proporcionais, porque diminui os arremessos, diminui a porcentagem. Então, vou multiplicar isso aqui cruzado. Tá? 15 vezes x é 15x e 7 vezes 100 é 700. Então, esse x é igual aos 700 dividido por 15. Tá? Ao fazer essa divisão, quando nós pegamos aí os 700 e dividimos em 15 pedacinhos, vai ficar um valor aproximado, aqui 6,66, enfim, dá uma dízima periódica, né? Então, esse x vai ser igual, arredondando aqui os valores, a aproximadamente 47%. Ok? Pois bem, esse é o método que a gente mais conhece, né? Utilizando uma regrinha de 3. Existe um outro método? Existe. Nós vamos calcular através de uma razão, em que nós pegamos, se eu quero saber a porcentagem que foram convertidos, eu vou pegar os 7 de um total de quanto? De um total de 15 arremessos. E vou fazer essa razão. Então, eu pego 7 e divido em 15 pedaços. O resultado vai dar 0,4666 e assim por diante. Tá? Depois disso, é só multiplicar por 100 que nós encontramos, então, a porcentagem. 46,66 e assim por diante. Ou seja, aproximadamente 47%. Tá? Qual eu devo usar, professor? Aquele que você se sentir mais à vontade. Você quer resolver pela regrinha de 3? Maravilha. Quer utilizar a razão? Maravilha também. Percebe? Os dois dão exatamente o mesmo valor. Tá? Portanto, a letra B é aquela que corresponde à resposta à nossa atividade. No exercício número 2 da aula 74 diz o seguinte: certo eletrodoméstico teve um reajuste de 4%, passando a custar R$ 595. Qual era o valor desse eletrodoméstico antes do reajuste? Aqui também nós vamos resolver através de uma regrinha de 3 e também através da regra da razão. Tá? Então, vamos primeiro aquilo que a gente mais vê, que é a regrinha de 3. Então, nós temos um certo valor e nós temos uma porcentagem. O que acontece nesse aqui que nós temos que tomar atenção quando nós temos uma atividade igual a essa? Nós temos um valor já reajustado, tá? E nós queremos saber um valor original. E sempre que eu quero saber o valor original corresponde ao 100%. Tá? Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que um determinado valor ali, antes de ser reajustado, ou seja, um valor X,
esse valor X, que tinha antes do reajuste, ele correspondia aos 100%. Tá? No entanto, quando foi acrescentado 4%, ele passou a ser R$ 595. Só que esse R$ 595, ele é além dos 100%, ou seja, ele é os 100% mais os 4%. Então, o 595 vai corresponder a 104% do total. Beleza? Nosso objetivo, esse X, que corresponde ao 100%, corresponde exatamente ao valor original. Agora, o que eu faço aqui? Pela regrinha de 3, eu vou multiplicar os valores cruzados. Então, vou ter lá 104x igual 595 vezes 100, 595 e mais 2 zeros. Então, esse x vai ser igual a 59.500 dividido por 104. Qual deve ser o valor de x, então? O valor de x é o resultado dessa divisão, que é o valor original, antes do aumento dos 4%. Vai dar um valor aí aproximado de R$ 572,12, se eu for arredondar este valor. Ok? Pois bem, vamos fazer agora, resolver essa nossa atividade através da regra da divisão. Como assim a regra da divisão? Então, veja bem, o que eu vou fazer? Quando eu fizer uma divisão entre o valor atual, certo? E o valor original, ou seja, quando eu fizer a razão entre os 595, vamos colocar aqui, ó, 595 reais, e eu dividir pelo valor que era antes do aumento, ou seja, o X, o resultado tem que ser um valor maior do que 1, ou seja, maior do que 100%. Mas quanto a mais? Eu tenho que lembrar que 4% é nada mais, nada menos do que 4 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,04, certo? Então, o que passou de 1, ou seja, o que passou daquele 1 inteiro, daquele 100%? 0,04. Então, ao fazer essa divisão, o resultado dessa divisão tem que dar 1,04, ou seja, os 104%. Ok? Pois bem, então agora eu tenho uma equação. Esse x vai passar para o outro lado multiplicando, perdão. Então, vai ficar 595 igual a 1,04x. Esse 1,04 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ter ali 595 dividido por 1,04. Isso é igual a x. Qual será, então, o valor de x? Claro que esse aqui é um valor aproximado. 595 dividido por 1,04, eu tenho exatamente 572,12, um valor aproximado aí, tá? Então, olhando nas nossas alternativas, nós vamos ver que a letra A é aquela que corresponde. Perceberam? Você pode usar uma forma ou outra forma, o resultado dá exatamente igual.